Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus. Tô aqui hoje, pessoal, para mim poder apresentar para vocês um pouco das minhas operações hoje no dia 17/10, tá, pessoal? Eu tô entrando agora no mercado, agora são exatamente 9h33, tá? Vou fazer uma análise do mercado, marcar meus pontos de referência e entender qual é o meu viés hoje no mercado, tá? Eu espero que vocês gostem, né, desse formato de vídeo, onde eu mostro todas as minhas operações. Já faz alguns dias que eu tenho gravado minhas operações, estou rumo à consistência, né? Todo mundo tem que melhorar e eu não sou diferente de você. Então, pessoal, eu queria pedir para vocês já se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e me ajudar a buscar uma metinha de 500 inscritos, tá, pessoal? Como esse canal é recente, estou começando agora, tá, pessoal? Então, bora pra tela, eu vou fazer minhas análises aqui e logo, assim que eu tiver uma operação, eu trago para vocês darem uma olhadinha, tá? Pessoal, meus pontos de referência, eles começam pelo diário, tá? Então eu sempre marco as resistências e suportes do dia anterior como pontos de referência para mim. Então a mínima de ontem com a máxima de ontem são pontos de referência para mim. Passando aqui agora às 4 horas, a gente já consegue ver que ele tá batendo bem pertinho de uma LTA que a gente tem aqui, em confluência com as médias, tá? Nos 60 tá tentando romper a média de 20, não consegue. 30, mesma situação. Ainda estou olhando um pouco para compra, pessoal, nesses últimos dias. Acredito que já começou a ficar um pouco mais difícil essa compra acontecer, principalmente pelas médias, né? Para baixo a gente tem bastante fundinho que a gente pode vir e ganhar força. Hoje talvez eu trabalhe alguma venda, vamos ver. Dependendo de como ele chegar nessa região novamente da LTA aqui, talvez eu compre, vamos ver, né, como o mercado vai se comportar, tá, pessoal? O mercado já tá 3, 4 dias, né, tentando romper essa região aqui e não consegue, né? Então a gente tem que entender que o suporte e resistência também está relacionado a regiões, né? Então a gente tem toda essa região aqui com interesse vendedor e aqui para baixo a gente tem uma região bem forte com interesse comprador. Vamos esperar o índice e ver o que ele vai fazer e assim que tiver alguma operação eu já trago para vocês, tá? Pessoal, então só passando aqui para recapitular, né? Eu opero o mercado brasileiro e o mercado americano também, tá, pessoal? Então hoje eu opero mini índice, mini dólar, USA Indy e USA Tech, tá? No caso Nasdaq e Dow Jones, onde eu opero os micro contratos, tá, pessoal? Mas no final eu vou explicar para vocês quais são as mesas que eu opero. Numa delas eu já estou no simulador remunerado e na outra eu estou em um teste, tá, pessoal? Então logo trago para vocês aqui, né, na hora que for apresentar o relatório de performance para vocês. Mas as minhas operações eu monto por dentro do MetaTrader e opero por outra plataforma, tá? Então assim que eu for abrir aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Já olhando as notícias, pessoal, daqui 29 minutos a gente tem algumas notícias americanas, 11 horas a gente tem mais algumas. É importante a gente olhar essas notícias pra gente entender se o mercado vai ter muita volatilidade, pouca volatilidade, tá? Até o momento nenhuma notícia que possa interferir no nosso operacional, tá? Posicionar uma venda aqui, pessoal. No minuto tá ficando bonitinho, eliminando o candle com volume, tá? Não vou entrar pelo 1 minuto, né? Vou tentar essa vendinha, pessoal. Buscar essa mínima. Então o mercado brasileiro me tirou aqui, pessoal. Mercado muito forte, pessoal. Ganhou volatilidade agora, vai ter abertura do mercado americano. Vamos esperar pra ver, né? O Zatec tô olhando pra uma comprinha hoje. O Zaindi também, pelo jeito, né? Posicionamento de gráfico. Quebrou toda a minha ideia de venda aqui agora já no índice. Já não acredito mais que vai ter tanta força vendedora aqui. Chegou perto do meu alvo aqui, mas infelizmente não pegou, né? Ficou 80 pontinhos do meu alvo aqui. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer aí, se o mercado vai devolver esse gráfico aí. O Zaindi ativou minha venda.
Tá de novo essa venda aqui, mano. Não precisa ser uma correção tão grande, né? Pode ser só uma correção mais simples mesmo, né? Até as médias aqui, mais ou menos. Estopou, agora provavelmente ele vai buscar a máxima. Pessoal, última operação do dia aqui. Vou tentar de novo essa vendinha, agora em um ponto mais forte ainda, tá? Vou entrar com um stop um pouquinho mais pesado agora. Segundo stop do dia, pessoal. Então, agora eu tô fora do mercado, tá? Pessoal, acho que eu vou encerrar o dia por aqui então, né? Infelizmente eu tentei 3 trades hoje, pessoal, e nenhum deles foi, né? Na verdade teve um que foi aqui, só que eu entrei com um lote errado aqui, pessoal. Eu fiz uma venda nessa região, né? Era pra buscar pelo menos até essa aqui. O mercado não chegou lá, eu já tinha jogado no 0 a 0 aqui praticamente, né? Só protegi com um pouquinho a mais, só que eu entrei com um contrato, pessoal. E eu errei esse trade, pessoal. Errei a mão, né? Era pra ter uma mão um pouquinho mais pesada, era pra me ter entrado com 3 contratos aqui. E como eu entrei com um contrato só, pessoal, eu quis alongar o trade, né? Vim buscar essa região aqui desse suportinho aqui. Então, o mercado veio, entregou 360 pontos praticamente e voltou no meu 0 a 0, tá? Esse trade foi o único trade bonito e correto que eu consegui fazer hoje, pessoal. Hoje eu estava olhando para venda, né? Desde o início do dia, por mais que tivesse toda essa força compradora, eu vi o mercado, né, batendo praticamente 3 dias seguidos, né, nessas regiões aqui e não conseguindo dar continuidade. E eu estava olhando para venda hoje, tá? Então, esperei o mercado se decidir, né? Quando o mercado faz esse retorno aqui e entrega esse candle saindo da média de 20 aqui dos dois, eu entrei, né? Passei por todo esse calorzinho aqui, veio. Na verdade não foi nenhum calor, né? Porque em momento algum eu fiquei negativo nessa operação. Eu fiquei aqui no começo desse candle, mas ele me entregou os 360 pontos aqui, tá? E acabei deixando essa oportunidade passar ali, tá, pessoal? Eu sabia que era uma região forte de suporte, mas eu queria que pelo menos ela viesse testar essa região aqui, para daí eu ter certeza que o mercado poderia virar. Eu não acreditei que o mercado iria devolver em V hoje, né? Como foi nos outros dias aqui, que batia e voltava, tá? Mas na falha dessa continuação aqui, eu vi uma força compradora entrando aqui, né? E eu preferi já puxar o meu stop para cima dessa barrinha aqui, tá? Para pelo menos sair positivo, pessoal. Um pouquinho, né? Por mais que fosse uns 10 reais ali, sair positivo, né? Nesses últimos 2 trades que eu fiz, a minha visão era a seguinte, né? Eu não tinha marcado esse canal, né? Até não tinha esse canal aqui. Mas eu vi que o mercado em 5 minutos, ele começou a fazer uns candles voltando, né? Então, fazendo pavio aqui, fazendo pavio de novo, pavio, chegando nas regiões de interesse vendedor minha aqui, entende? E quando esse candle aqui, ele devolve uma parte do candle, né? Vira um pavio.
E entre essa força vendedora, eu decidi entrar aqui, né, pelo menos para buscar essa média, buscar até um VWAP aqui, entende? Pelo menos para corrigir um pouco do movimento. Acreditei que o comprador estava perdendo um pouco da força aqui, não estava conseguindo subir, né? Acreditei que ele vinha fazer um pullback mais profundo para daí sim conseguir subir, né? E acabei errando, vamos dizer assim, o timing da operação, pessoal, né? Entrei vendido aqui, eu poderia ter entrado vendido pelos dois, mas eu achei uma confirmação muito fraca de vendedor aqui. Entrei aqui na venda, entregou cerca de 167 pontos e não conseguiu dar continuidade. Eu já diminui meu stop, já para mim não sair tão negativo, né? Meu objetivo não era manter o stop lá em cima, porque eu sabia que se pegasse essa região que já era força compradora buscando nova máxima, né? E foi o que aconteceu, né? O mercado veio, ativou o comprador praticamente andou 330 pontos, né? Novamente com uma força bem grande. Quando ele faz esse movimento e não consegue dar continuidade, eu penso em entrar novamente vendido, pessoal. Só que aqui eu já vi que eu tinha errado mesmo, pessoal. Aqui eu entrei na venda, mas eu entrei contra esse candle, comprador, né? E principalmente eu entrei em um ponto nos 5 minutos, entrei nos 2 minutos no caso, né? Só que em um ponto bem ruim, entende? Então, o mercado bateu ali nessa região que eu tinha anotado, já que todas as vezes que bate ele volta, né? E eu decidi entrar, né? Buscando aqui pelo menos o mesmo movimento de 350 pontos, 400 pontos aqui. E novamente o mercado vem e faz uma nova máxima, tá? Então, hoje, infelizmente, saindo negativo, tá? Opa, eu tá bloqueado aqui já a conta para nós. Saindo negativo, né? O único trade que eu fiquei positivo hoje e foi o mínimo, né? Foi esse daqui, né? Que ele chegou a andar 61 reais aqui, deu cerca de 360 pontos, né? 350 pontos. E os outros, infelizmente, né? 2 stops aqui, né? Chegou a andar um pouquinho ali, esse trade aqui chegou a andar um pouco aqui, né? Eu até pensei em fazer uma parcial para voltar pro 0 a 0, só que não achei interessante, ele voltou rápido, né? Infelizmente veio e estopou a gente. E esse segundo trade, né? O terceiro trade, o último, que foi uma vendinha que eu fiz aqui, eu aumentei a mão aqui, né? Acreditando nessa volta aqui, né? Para fazer pelo menos um pullback mais profundo. E infelizmente terminamos o dia de hoje, né? Com menos 226,88, tá, pessoal? A semana tá meio ruinzinha, tá? Tem que ser realista. Estamos negativos em 405 reais. Tivemos alguns dias ruins aí na semana. Não acertei bons trades essa semana, pessoal. Tem que ser realista. O único bom trade que eu acertei foi esse aqui, tá? Que foi uma compra, que eu consegui carregar ela. Mas fora isso eu não consegui ter uma boa performance nessa semana, né? Uma semana onde o gráfico ou andava 1000 pontos para cima em linha reta ou 1000 pontos para baixo em linha reta, no horário que eu opero, e acabou que infelizmente eu tomei esses stops aí, tá? Como eu tinha dito para vocês, né, eu opero hoje com a Amigos da Mesa, né, que é uma mesa proprietária, e eu tenho um limite de 7 contratos, tá? Tenho um limite de 7 contratos, tanto o índice quanto o dólar, né? O dólar essa semana eu preferi não operar, tá? Principalmente porque achei alguns pontos negativos que eu tenho com o dólar, né? Infelizmente, todo o lucro que eu fazia no índice eu devolvia no dólar, então acabei evitando de operar dólar essa semana. Então a gente iniciou a semana bem e depois, infelizmente, a gente acabou tomando alguns stops desnecessários, né? Foi uma semana complicada, uma semana difícil para mim, tá? Já no mercado americano, pessoal, eu fiz 2 trades, tá? Em Dow Jones, tá? Usa Indy. Hoje o dia começou bem atípico, né? Vamos falar assim. Primeira coisa que eu analisei, H4, né? Tava alinhado às médias de 220. Preferia fazer vendas hoje. Então, usa Indy, quando eu vejo que ele tá bem esticado na compra e bate nessas regiões aqui, eu prefiro vender, tá? Então o mercado fez alguns movimentos hoje. Por exemplo, eu entrei aqui numa venda, tá? Chegou a me dar $130, 140, e eu não fechei o trade, tá? Esperei ele vir fazer um teste mais
alto, tá? Então quando o mercado vem, faz um novo topinho aqui, né? Eu entro vendido. Entrei vendido, fiz uma parcial nessa região aqui, perto da média, tá? E fechei o restante praticamente do lado do 0 a 0 aqui. E já não vi mais nenhuma operação do dia, tá, pessoal? Então, o Zatec eu vi essa compra aqui também, né, na parte de baixo, né, nesse testezinho aqui. Ele veio testar a média dos 5 aqui, a média de 200 nos 5 minutos. E eu preferi não comprar, né, fez um candle gatilho muito, digamos, vagabundinho, muito pequenininho aqui, né. Preferi não comprar, mas entregou o movimento que eu estava esperando, né. Então pegou a máxima ali. Mas eu encerro a semana aqui então com 2 trades hoje, tá? Fechando o dia com 43,68 dólares, tá? 43 dólares e 68 cents positivo, pessoal. Tô operando faz um tempo aqui. Essa é a mesinha da PEX, tá, pessoal? Tô num teste de uma mesa de 25 mil dólares. Eu fiquei positivo, né? Eu tô com drawdown aqui. Infelizmente eu tomei alguns stops meio grandes, então eu voltei muito para trás, né, com drawdown e tudo mais. Agora estou voltando a operar com mais calma, né, diminuindo o número de trades. Até o USA India é um gráfico que eu tava evitando de operar, pessoal, mas foi o único que me entregou os movimentos hoje e eu preferi ficar de fora do Zatec hoje, tá, pessoal? Então, terminando o dia hoje com 2 trades, né, um negativo e o outro a gente fechou positivo, tá? Positivando o dia. Então, partindo agora, pessoal, para o nosso gerenciamento de risco aqui, né? Então, hoje a gente terminou 43,68 positivos, né? Operei somente o Dow Jones, né? 2 operações, 108,62, tá, pessoal? Tá meio erradinho aqui, mas são alguns centavos só. Mas então agora a gente está positivo, né, e estamos cada vez mais. Então, como eu disse para vocês, né, comecei o mês positivo, né, comecei essa conta positiva, deu uma oscilada muito grande, cheguei bem perto de um drawdown baixo aqui, né, ponto mais baixo do meu drawdown aqui foi 745 dólares. Tive um bom momento de recuperação aqui. Infelizmente tive alguns dias negativos aqui, bem negativos também, né? Então essa semana eu voltei a operando com mais calma, tá, pessoal? Tô tentando diminuir o número de trades. Esse dia aqui, infelizmente, eu tive muito trading. Ó, já na conta do Amigos da Mesa, né? Eu iniciei ela dia 25/9, já estou no simulador remunerado, como eu disse para vocês. E a princípio eu já tenho um saque para fazer, né? Nesse dia 15. Tô aguardando a mesa me retornar. Mas é para mim poder fazer esse saque de 416, tá, pessoal? Infelizmente devolvi um pouco pro mercado. Overtrading, pessoal. Podem reparar que teve dias que eu operei com 9 operações. Não se acha 9 operações quando você não é o scalper, né? Você não acha a quantidade de operações no gráfico. Então agora eu comecei uma nova quinzena e infelizmente eu comecei negativo, né? Como eu tinha dito para vocês. Então hoje a gente fechou com 226,88. 3 operações. A gente começou então uma semana bem negativa aqui, R$382 negativos, né? Mas vamos trabalhar em cima do nosso gerenciamento de risco, que eu acredito que a gente consegue voltar numa semana mais tranquila nessa semana que vem, tá? Então vamos manter a calma, manter a paciência, tá? Consegui sair de um negativo aqui no índice e infelizmente fui devolvendo devagarzinho assim, o lucro que eu tinha feito, né? E agora a gente tem essa semana aqui para começar a recuperar, tá? Pessoal, no mais é isso. Agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, incentivem, né, esse tipo de conteúdo se você gostar. Deixa aqui nos comentários como foi o seu dia, se você operou bem, se você operou mal, se você saiu do gerenciamento, se você se manteve no gerenciamento, para que a gente possa dividir ideias, para que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor. Desde já eu agradeço a atenção de vocês e até mais.